Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir. No quadro Entrevista, a nossa convidada é a assessora jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Liza Anzanello de Azevedo, que fala sobre a análise econômica da tributação. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre a cultura dos cineclubes em Santa Catarina. E a partir de agora você vai ver a cobertura do segundo Encontro Internacional de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário. Realizado pela Academia Judicial em parceria com a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, o segundo Encontro Internacional de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário de Santa Catarina foi realizado na Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki. Nós temos já alguns trabalhos bastante importantes pelo CEIJ e pela própria Academia Judicial nessa área, mas nós temos que intensificar para que mais juízes e mais servidores que atuam na área possam se valer da justiça restaurativa. Afinal de contas, a justiça restaurativa é uma forma de humanizar a justiça. A partir do momento que nós estamos na coordenação da política institucional do Tribunal de Justiça na área da justiça restaurativa, a gente então desde 2016 tem trabalhado em estudos a respeito, através dos quais a nossa intenção é disseminar e irradiar para as outras comarcas do estado as práticas restaurativas, principalmente na área da infância e juventude, onde a gente vai tratar especificamente da justiça restaurativa para os menores em conflito com a lei. O evento, com duração de 4 horas, contou com a participação da especialista em justiça restaurativa do Canadá, Susan Sharp, e do professor João Batista Salme, que falou dos princípios e das práticas dessa justiça construída de maneira colaborativa. Onde é que estão essas práticas no Brasil? Será que elas já não existem há mais tempo, de inclusão, de busca do entendimento sobre o que é justiça, da voz ao que não tem voz, né? Nós devemos nos educar para a justiça restaurativa, trazer na mente e no coração os princípios e as práticas para que onde tu estiver, em qualquer lugar, qualquer instituição, tu possas utilizar esses princípios e essas práticas. Reunidos com o objetivo de construir espaços de diálogos, magistrados e servidores, além do público externo, tiveram a oportunidade de refletir e compartilhar experiências, de forma a possibilitar um ambiente propício para aprendizagem sobre justiça restaurativa. É muito importante essa troca de ideias, porque, por exemplo, no Canadá, isso já é uma questão cultural. A justiça restaurativa é uma questão cultural. E nós precisamos ainda criar espaço de criação de cultura. Então, a gente tem que aprender com o Canadá, que isso é uma questão cultural, para que a gente consiga abrir espaços nas nossas instituições para criar a cultura da justiça restaurativa. Então, isso é fundamental, porque esses países nos mostram que essa prática efetivamente funciona. Ver, discutir e refletir sobre cinema. Apesar dos cineclubes de Santa Catarina terem perdido espaço nos últimos anos, ainda há adeptos que não deixam essa cultura morrer. Veja mais detalhes desse movimento agora no quadro Isso é Legal. A sétima arte é uma das grandes paixões do brasileiro, e uma iniciativa que tem resistido à era do streaming é o Cineclube, que são espaços onde são exibidos filmes que estão fora do circuito comercial. Um dos cineclubes mais famosos de Florianópolis fica aqui na Fundação Cultural Badesc, que apresenta há mais de 10 anos, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, filmes incríveis e o melhor, sem custo algum para a população. Onde se tem uma diversidade maior de estilos, de tipos de direção, de linguagens. Então, aqui no Cineclube da Fundação Cultural Badesc, a gente tenta trazer uma programação bem diversificada.
Outro propósito do Cineclube é estimular a produção regional. E aí, nesse espaço, os diretores podem trocar ideia com o público, né? Saber o que você pensa sobre a sua obra, sobre o trabalho dele. E tem também cineclubes que discutem questões de psicanálise, cineclubes para discutir a linguagem do cinema, para discutir a cinematografia de um diretor específico, de uma diretora específica. Que é o seguinte, o pessoal aqui, eles têm bom gosto e eles escolhem os filmes top. E quando a gente assiste filme bom, você fica lá, e a maioria é bom. Então, de parabéns. E o incentivo à cinematografia alternativa começa cedo em Florianópolis. O Instituto Federal de Santa Catarina criou um cineclube para estimular o consumo de filmes alternativos entre os alunos. Ele tem efetivamente 3 anos consecutivos, toda sexta-feira ele funciona às 18 horas. É a ideia de montar um cineclube dentro de uma instituição de educação profissional, a ideia de emancipar a comunidade envolvida com o trabalho, porque muita gente entende as relações de trabalho como relações alienantes, rotineiras do cotidiano, e a arte ela possui essa característica de questionar o cinema como uma grande arte, né? Dizem que é a 7ª arte. Tem essa possibilidade da gente começar a se repensar. E uma dessas estudantes que se apaixonou pelo projeto foi a Maria, que inclusive entrou para a organização do Cineclube. Exibe filmes separados em ciclos, e todos os ciclos têm um tema específico. E a sessão é só a exibição do filme, uma breve introdução do que é o Cineclube, onde a galera pode entrar em contato com a gente para participar da organização se eles quiserem, assistir o filme com pipoca, que a gente oferece de graça para quem vier, a gente também não cobra entrada, e no final debate sobre o filme, sobre o que a gente viu, sobre os temas, o que vier na mente das pessoas, sobre as especificidades do filme e tudo mais. Apesar de ser gratuito, os cineclubes enfrentam a concorrência das plataformas de exibição de filmes na internet. O cineclube ele tem que ser muito bem estruturado, né? Ele tem que ter uma qualidade de projeção. Há uns 10 anos atrás, a gente tinha em torno de 10 cineclubes pela Cinemateca em várias cidades, um pouco concentrado em Florianópolis. Mas era um cineclube sempre temático. A gente tinha cineclube voltado para crianças, cineclube de filmes experimentais, cineclube de animação, sempre com o apoio da Cinemateca, né? Alguns que se transformaram na mostra de cinema infantil, por exemplo. Então a diferença que existe entre festival e cineclube é que o cineclube ele ocupa um espaço, né? Se não tiver uma sala de cinema, um auditório, uma sala de aula, e tem uma frequência de passar filmes e debater. Hoje, pela Cinemateca, a gente tem o Cine Cinemática, a sessão cinemática, que é filmes com temas transbordantes, temas urgentes, que fala de diversidade e protagonismo feminino e visibilidade trans. Com essa grande variedade de assuntos, temas e discussões, os cineclubes conquistam alguns amantes assíduos. O cinema é uma arte especial que engloba todas as outras artes. Além disso, a gente conhece pessoas. Sempre que eu posso, eu faço questão, né? E como você tem também uns filmes muito bons, né? Então, como a gente trabalha também, não é sempre que tem essa oportunidade, né, de frequentar assiduamente. Mas é muito importante, eu adoro, né? Minha família também. Então é muito bom. Os filmes que a gente encontra em outros espaços, no circuito, né, comercial, são filmes, na verdade, com raras exceções, né, com muita dificuldade de contribuir, né, para a formação das subjetividades. Assim. Então, eu venho aqui há muitos anos já e para mim sempre é uma maravilha. Assim. Olha, eu acho ótimo, principalmente pessoas assim que não têm condições e esse horário favorece muito, né, após o expediente do comércio, mas eu acho assim que as pessoas deveriam aproveitar muito mais. Eu fico agradecida por essas oportunidades e a cultura, a gente tem que ir atrás, são tão poucas as ofertas que tem, eu fico agradecida.
E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, recebemos a assessora jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Lizanzanello de Azevedo, que fala sobre a análise econômica da tributação. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já. O quadro Entrevista de hoje vai trazer Lizanzanello de Azevedo. Ela é assessora jurídica do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina e recentemente escreveu um livro sobre o tema Análise Econômica da Tributação. É sobre isso que nós vamos conversar. Ô Lisa, muito obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço pelo convite. Você trata de um assunto extremamente polêmico. A importância da tributação. O que motivou o livro que você acaba de escrever? Embora o livro possa parecer extremamente técnico, o principal objetivo é despertar empatia. Nós nos esquecemos daquele contrato originário firmado pelos nossos ancestrais, que abriam mão das suas liberdades individuais em prol dos benefícios da vida em comum. E hoje em dia, com todo o advento da tecnologia, cada vez mais as pessoas têm se isolado. E quanto melhor é a vida dessa pessoa, mais ela acredita que não precisa do outro. E o livro vem justamente na contramão desse pensamento, para trazer a importância que o Estado tem, mesmo que você não utilize desses serviços individuais que o Estado disponibiliza. Mas você precisa desse Estado para manter a ordem, por diversas questões que vão muito além dos serviços prestados. E, como diria o ex-presidente Richard Nixon, o governo não pode dar nada para o povo sem que antes ele tenha retirado. Então é aí que entra a importância da tributação, que para manter mesmo que esse mínimo que o Estado disponibiliza, ele precisa arrecadar tributos. Agora, existem outras formas de tributação, além desta que a gente conhece aí, de financiar o governo? São 6 as principais formas de tributação, que seria a cunhagem de dinheiro, o endividamento, a venda de bens e serviços públicos, o controle desses bens e serviços diretos pelo governo, o endividamento, a pilhagem, e a tributação. São esses seis principais, né? Só que dentre eles, a cunhagem de dinheiro ela é muito vantajosa para os governantes, porque ela é muito passível de manipulação. Antigamente, quando se cunhava o dinheiro, utilizavam-se metais inferiores ou uma quantidade inferior de metal do que devia ter naquela moeda. E hoje em dia a pior característica, né, desse modelo é que ele gera a inflação a longo prazo. E isso é considerado pelos economistas como a forma mais regressiva de tributação, porque as pessoas mais pobres, né, mais carentes na sociedade, são as que têm os menores recursos de correção monetária para se defender desse contínuo aumento dos preços. Já a pilhagem ela, embora ainda a gente saiba que aconteçam nesses vários conflitos que ainda existem pelo mundo, ela foi proibida, não é um meio lícito, né, na Convenção de Genebra de 1949, e por isso ela é de plano descartada como um modo de financiamento do Estado. E depois temos o endividamento. O endividamento ele é considerado também como uma forma de pilhagem. Só que em vez de você se financiar com os recursos de outras nações, você se financia com os recursos das gerações futuras, tributando gerações futuras. E ao mesmo tempo, você acaba criando uma sensação ilusória com esses empréstimos de que a sociedade está vivendo num padrão muito bom. E com isso ela acaba consumindo, as pessoas acabam consumindo as poupanças. Então isso é um outro efeito negativo do endividamento. Na questão da venda de bens e serviços públicos, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem condições de pagar por esses bens e serviços públicos disponibilizados.
e bem como tem alguns desses serviços, como bombeiro, segurança nacional, que independeriam do pagamento, eles teriam que existir independente de um pagamento direto. Já a questão do controle direto, a gente vai chegar a um governo centralizado. E como é de público, né, conhecimento, nenhum dos governos que até hoje tentaram fazer essa centralização dos meios de todos os meios, na verdade, né? Quando você faz a centralização da economia, você torna tudo público, né? Nada é mais privado. E todos esses modelos, eles acabaram sendo gradativamente transformados em economias de mercado, porque a economia de mercado ela fomenta a questão de inovação, o desenvolvimento pessoal, né? O desempenho das pessoas. E essa é uma característica própria da livre concorrência. Então, por isso, todos esses mercados centralizados, como Cuba, China, acabaram abrindo seus mercados. Então, a gente não tem nenhum modelo que tenha dado 100% certo, digamos assim, nesse modelo de economia centralizada. Então, por fim, a gente acaba ficando com a tributação por ser o que seria o menos oneroso à sociedade e o que menos provocaria externalidades negativas. Agora, se esse tributo, você acaba de falar que é tão essencial, é tão importante, ele é o principal deles, por que ele tem uma conotação tão negativa diante da sociedade? Porque o tributo, ele desde o início, ele teve um estigma de servidão. Na antiguidade, só os povos dominados, conquistados, é que pagavam tributos. Depois, na Idade Média, os servos pagavam os tributos para os senhores feudais. E além disso, ele tinha uma conotação de pecado. A própria Bíblia coloca um pouco isso, porque ela ela igualava os cobradores de impostos aos publicanos, que eram considerados os pecadores públicos. Então ela sempre teve essa conotação negativa, já desde a sua criação. E aliado a isso, a gente teve uma formação de governos europeus em que as coroas eram extremamente ávidas por essa tributação, mas por interesses próprios, para garantir a luxúria das cortes europeias. E com isso foi fomentando a insatisfação da sociedade, que acabou gerando inclusive a Revolução Francesa. E o maior problema de tudo isso é que essa característica da corte perdulária, ela foi trazida para os povos além-mar, né, para os povos conquistados, e aqui na colônia, com exemplo o Brasil principalmente, a gente teve o emblemático Quinto dos Infernos, que era o quinto de tudo que era produzido e extraído no país, era enviado para a metrópole. E não havia um repasse, assim, uma contrapartida à colônia. Então os colonos começaram a ficar revoltos com isso. E aliado ainda temos que a tributação, aqui no nosso país, ela nunca foi devidamente estabelecida. Começou com esses excessos da corte portuguesa, superposição de tributos, e chegamos ao extremo da derrama, com diversas revoluções por todo o território nacional. A gente teve a Inconfidência Mineira, que foi por causa da alta tributação sobre o ouro. A gente tem a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, inclusive separatista, por causa da alta tributação sobre o charque. Então, são essas características que foram moldando uma aversão da sociedade à tributação. E com o tempo, a gente passa do tributo básico, né, para um tributo mais evoluído, só que a sociedade ela não tem essa concepção, né? Então, em qualquer governo, por melhor ou pior que seja, há necessidade dessa tributação histórica, né? Mas a gente não consegue ver a parte boa exatamente porque a gente já está enraizado em todos esses problemas históricos. Então, de fato, a tributação ela é um problema histórico da nossa sociedade. Bem, você fez um apanhado histórico da tributação desde o início dela até os nossos dias. De lá para cá, houve evolução desta arrecadação dos impostos? É claro que sempre existe uma evolução. Alguns países conseguiram evoluir mais nesses critérios de tributação do que outros, principalmente pela forma daqueles que comandam as nações, né? Que eles têm de adequar o que é arrecadado com o que é repassado à sociedade.
Então, na verdade, o que a gente tem hoje em dia é que a gente continua com aquele estigma, pelo menos no Brasil, né? A gente continua vendo os luxos dos imóveis, os luxos dos excessos de vida dos nossos governantes, e em contrapartida nós temos um sistema de saúde, um sistema de educação defasado. E sem contar que ainda temos diversos problemas de uma tributação que ela reprime a classe empresária. Então, claro, houve uma evolução, nós hoje não temos mais bitributação entre os estados, não há mais essa superposição de tributos, os tributos já são mais específicos, temos um código, embora um tanto defasado, mas temos. Então, hoje em dia, o que mais se vê é essa questão os dois lados, né? É o que você contribui, que as pessoas acham que contribuem demais, com o repasse com o outro lado, né, que seria para onde vai o nosso dinheiro, porque a gente vê essas malas de dinheiro, vê esses apartamentos, vê essas casas e ninguém vê o retorno social disso. Então é mais essa questão, a tributação sim evoluiu, mas talvez não tanto quanto deveria, mas o pior disso foi a evolução dos nossos governantes, que eu acho que é o que deixa mais aquém a sociedade com a tributação, não é nem tanto a falta de evolução da tributação, mas essa consciência dos governantes, que evoluíram pouco, né? Nesta sua pesquisa, e foi uma pesquisa que você fez para o livro, você utiliza dados quantitativos pouco usuais na esfera jurídica. Qual a base teórica para a realização desse estudo? Eu comecei a fazer uma análise, né, do IRBS, que é o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Havia já uma pesquisa nacional, eu acabei fazendo umas adaptações para utilizar dentro do estado de Santa Catarina. Embora o estado não tenha um IRBS de países de primeiro mundo, ele mesmo assim está acima desse índice nacional e está também acima dos seus vizinhos, né, dos outros estados do sul com os quais eu fiz os comparativos, que têm características sociais e culturais muito semelhantes. Só que como ele depende muito do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, eu não achei que seria tão preciso tratar só dele. E eu trato também, faço uma análise da arrecadação per capita no estado. E é aqui que a gente consegue divisar bem que, por exemplo, hoje, em média, a sociedade gasta R$ 179 por pessoa em planos de saúde privados. E o estado, hoje, ele arrecada por pessoa, uma questão de R$ 159 por pessoa. Desse dinheiro, cerca de R$ 28 é destinado para educação, destinado para saúde, perdão. E 150 para educação. Você percebe a diferença entre os R$ 179 que você investe em média, porque tem planos de 500, 400, 600 reais ou mais de R$ 1.000, que você investe na iniciativa privada para cuidar do mesmo parâmetro que na iniciativa pública você só tem R$ 28. E na educação também, hoje em dia dificilmente você conseguiria uma escola por R$ 150. Esse parâmetro não existe na iniciativa privada. Então, e mesmo somando os dois, saúde e educação que o Estado investe, não dá os R$ 159 que ele arrecada. Então, antes de pensar na corrupção, na falta de gestão do dinheiro público, a gente tem que pensar que o Estado ele já não arrecada o suficiente para destinar à saúde e educação, sem contar segurança pública e N outros, judiciário, legislativo, outras vertentes que ele tem que manter também com esse dinheiro que ele arrecada. Então ele tem R$ 159 para investir por pessoa para investir em tudo. Então mesmo que você não utilize, o Estado ele tem que fazer esse repasse para todos os entes, né? E é aqui que volta aquela questão da empatia social, de você entender que mesmo que você não precise daqueles recursos públicos, daquela escola que você pague privado, ou da saúde que você pague privado, existem pessoas que não têm condição alguma de pagar por esse tipo de serviço. Então, para você manter o mínimo, para você manter esse seu conforto individual, você precisa custear o Estado. E essa é a principal mensagem assim que deixo no final, porque até um dizer do Adam Smith, como economista eu sinto muito Adam Smith na questão dos governos liberais, a contraposição com os governos, com a intervenção, com os governos intervencionistas com os governos liberais, né?
Então, tudo isso ele diz claramente, embora seja um liberal, ele acreditava que uma parte, pelo menos, do Estado, deveria haver um Estado mínimo, além daquela mão invisível que governaria o mercado, exatamente para custear a educação de crianças carentes. Então, assim, até um dos mais liberais conhecidos acreditava nessa necessidade de um Estado mínimo, e ele próprio dizia que não há como a sociedade viver feliz se grande parte da população estiver na miséria. E é esse realmente o contexto, assim, você entender que você precisa contribuir para um todo, que o Estado ele tem N benefícios, que a retirada do Estado ela não seria má apenas para aquele que necessita do Bolsa Família ou de um assistencialismo ou da escola pública, mas a retirada do Estado significa a gente voltar para aquele Estado robesiano de guerra de todos contra todos e cada um vive o seu isoladamente. Então, temos que parar um pouco e pensar exatamente isso. A importância que o nosso tributo tem. Bem, agora, para finalizar, um assunto factual que está aí na ordem do dia, as reformas. A reforma previdenciária, há quem diga, principalmente na academia, entre os professores de economia, que ela está invertida a pauta da reforma previdenciária. Antes dela vem a reforma tributária. Você entende assim também? Você acha que essa deveria ser a primeira reforma tributária antes da previdenciária? Eu acredito que com certeza a gente precisa de uma reforma tributária, inclusive se discute isso muito na academia, que foram reformados N outras coisas, assim como a Previdência, e tivemos N códigos jurídicos que já foram reformados e não se dá a devida atenção para a tributação. Só que o problema da tributação, ele perpassa problemas culturais nossos. Historicamente, a gente tem problemas, digamos assim, com a tributação. Então, por exemplo, uma das sugestões seria colocar o IVA no Brasil, que é um imposto único europeu. Só que o que o cidadão vai pensar já? CPMF. Então, tá todos os detalhes que são muito intrínsecos na tributação dessa mágoa, desse ressentimento da população. Então, a gente tem que pensar muito na hora de fazer uma reforma tributária. Obviamente, ela é necessária, ela resolveria N problemas de gestão, de financiamento do Estado, inclusive da própria Previdência, que poderia ser postergada após essa análise. Só que é muito mais fácil você fazer uma reforma da Previdência do que você fazer uma reforma tributária, porque você mexe com muito mais interesse. Você mexe com interesses privados muito fortes, com empresas muito fortes, com questão empresarial muito forte, você mexe com interesses políticos porque querendo ou não a gente sabe que no fim tudo envolve um interesse político, então toda essa reforma tributária ela teria que ser muito bem estruturada para que a população a entendesse e se adequasse a ela, e não ser uma coisa imposta, que como já foi desde o início da nossa tributação, né, daquela coisa da derrama, de tributar e não ver retorno. Então a gente precisa adequar isso, porque a gente não pode simplesmente chegar com um imposto único europeu e tentar aplicar no nosso país, porque já foi tentado e no final não sabia para onde ia exatamente o dinheiro que era para ir para a saúde não ia. Então, é toda uma questão assim, de tempo. O Brasil ainda precisa de tempo para ter todo um arsenal e ter todo um amadurecimento da população para essa reforma tributária. Obrigado, Lisa, pela entrevista. Eu que agradeço. O Justiça Legal fica por aqui. Nós voltamos numa próxima. Até lá.